Enquanto aguardavam o avanço do Tesla Bot 3, a Boston Dynamics saiu na frente. Em uma recente exposição em Las Vegas, o CEO da empresa, Robert Klater, anunciou que a produção em série do robô humanoide Atlas começou oficialmente. É isso que Elon Musk vem nos prometendo há anos. Mas por trás desse grande anúncio, a imprensa mal percebeu um detalhe importante. O volume de produção para 2026 não está apenas planejado, ele já está esgotado. Como isso aconteceu? Qual é o segredo por trás desse robô? Por que há uma fila enorme para uma máquina que custa 10 vezes mais que o Optimus? Quem são todos esses compradores? E a grande questão, por que os gigantes da tecnologia Google e o império de investimentos SoftBank fracassaram de forma espetacular ao tentar monetizar a Boston Dynamics, enquanto um fabricante de carros comum conseguiu em apenas alguns anos? Então, o que realmente está acontecendo com os robôs agora? O Tesla Optimus vem fazendo promessas ano após ano. A Figure A segue mostrando demonstrações ensaiadas, gravadas em condições ideais de laboratório. A Unitree fabrica robôs de $20.000 que, apesar de controláveis por controle remoto e moverem as pernas, funcionam apenas como brinquedos e não realizam trabalho de verdade. A Boston Dynamics é um caso completamente diferente. Não é uma startup que captou investimento e fez renders bonitos. São mais de 30 anos de obsessão por engenharia, 4 mudanças de propriedade, 2 governos e um desastre nuclear que deu início a tudo isso. Espera aí, desastre nuclear? Sim, aquele. 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0 desencadeia um tsunami. Uma onda gigantesca de 15 metros atinge a usina nuclear de Fukushima Daiichi. As consequências são devastadoras. Os reatores param e a radiação vaza. Mas esta é a parte mais chocante. Os danos poderiam ter sido minimizados se houvesse máquinas que pudessem entrar lá dentro. Essa é uma verdade desconfortável. Apesar de tudo o que a humanidade construiu, essas máquinas não existiam. Os espaços dentro da usina foram feitos para pessoas. Escadas, portas, corredores, dezenas de válvulas que você precisa girar manualmente. Você não pode enviar pessoas para lá. Isso é uma sentença de morte. Nenhum traje vai te salvar. Então, os engenheiros japoneses tentaram enviar robôs. Equipamentos militares, construídos especificamente para as zonas de desastre, deveriam ter funcionado, mas não funcionaram. O Packbot da iRobot, mesma empresa do Roomba, travou já no primeiro lance de escadas. Outros não abriram portas. Alguns perderam sinal em minutos devido à interferência da radiação. No final, uma porta comum com uma maçaneta acabou sendo uma barreira intransponível para os robôs mais avançados do planeta. O desastre foi um alerta, e a DARPA, agência de pesquisa do Pentágono, respondeu primeiro. Eles concluíram: precisamos de robôs com braços e pernas. Não por ser legal, mas porque o mundo é feito para humanos, e só uma máquina com forma humana pode funcionar nele. Então, em 2012, a DARPA lançou o Desafio de Robótica, uma competição aberta para construir um robô de resgate humanoide. As tarefas são simples. Para um humano, subir uma escada, abrir uma porta, dirigir um carro, usar ferramentas. A Boston Dynamics entrou. O robô deles ficou em segundo lugar. Foi quando o Atlas deixou de ser um experimento de laboratório. Mas o caminho para um robô realmente útil ainda era longo. Esta é a questão central do vídeo. Como uma fábrica de carros resolveu o problema que DARPA, Google e SoftBank não conseguiram? Por que eles ficaram anos estagnados enquanto só a Hyundai produziu o Atlas em massa? A resposta é mais simples e elegante do que parece. Para compreender isso, é preciso saber por que os outros fracassaram. E a história desses fracassos é muito mais interessante do que parece. Vamos voltar ao começo de tudo. Mark Hebert fundou a Boston Dynamics em 1992 como uma empresa derivada do MIT. Ele era obcecado por um problema que parece simples até você pensar seriamente sobre ele. Fazer uma máquina andar sobre 2 pernas. Diferente das rodas, cada passo desloca o centro de gravidade. Dezenas de articulações precisam ser controladas ao mesmo tempo. Um erro e a máquina cai. O equilíbrio dinâmico em sistemas bípedes é um dos mais complexos problemas de controle em tempo real. Hebert achou uma solução elegante. Em vez de programar cada movimento de forma rígida, use a física.
Deixe a inércia e a gravidade ajudarem o robô a andar. O sistema de controle apenas corrige, nunca dita. Esse princípio ainda sustenta toda boa máquina capaz de andar atualmente. Experimentos custam dinheiro, e ele veio do único lugar que nunca hesita diante de ideias inovadoras: a DARPA. A partir de 2008, a agência direcionou cerca de 200 milhões de dólares para a Boston Dynamics. Isso equivale ao custo de 2 caças F-35 gasto não em armas, mas no sonho de um robô que anda. Esse orçamento criou o Big Dog, robô de 4 patas capaz de carregar 150 quilos em qualquer terreno. O vídeo de 2009 mostrando alguém chutando o Big Dog e ele recuperando o equilíbrio viralizou antes mesmo de viralizar ter o sentido atual. Os militares se interessaram, testaram em campo e concluíram que foi um fracasso. Por quê? Simples. O robô era eficiente, mas seu motor a gasolina era tão barulhento que o inimigo o ouvia a mais de 1 quilômetro. É como fazer uma missão furtiva com uma banda marcial sem vantagem tática. Uma catástrofe tática. 200 milhões de dólares pelo melhor equilíbrio do mundo e tudo desmoronou por causa do barulho do motor. Típico gasto militar. A empresa usou essas lições de engenharia para construir uma plataforma bípede. Em 2013, o primeiro Atlas apareceu. Ainda rudimentar, mas já tinha da habilidade principal: manter o equilíbrio em terrenos difíceis, mesmo sob impacto. Para a época, isso era algo que o mundo nunca tinha visto. Não é surpresa que o Google os tenha adquirido quase imediatamente. A compra não foi impulsiva. O Google percebeu que um novo mercado estava se formando e iniciou uma onda agressiva de compras de robótica liderada por Andy Rubin, o cara que criou o Android. Em poucos meses, adquiriram Boston Dynamics, Shaft, Industrial Perception e Redwood Robotics, criando uma divisão de robótica que teria custado mais de $500 milhão. A visão era ambiciosa: construir a próxima plataforma depois dos smartphones, robôs em todas as casas, em todos os armazéns, todos conectados ao Google. Mas os problemas começaram imediatamente. Primeiro choque de culturas. Boston Dynamics criava robôs para laboratórios militares, focando em engenharia perfeita e demonstrações impressionantes. O Google queria um produto, escala, receita, de preferência em 3 a 5 anos, mundos completamente diferentes. Segundo, a questão da imagem. Vídeos do Big Dog viralizavam e as pessoas surtavam, memes do Skynet por todo lado. Para uma empresa já em conflito com reguladores globais, ter uma empresa de robótica militar não era bem visto. O terceiro problema foi o verdadeiro impeditivo. O Google não tem fábricas. Pense nisso. O Google é anúncios, dados e nuvem. Sem linhas de produção, cadeias de suprimentos de hardware ou equipes capazes de transformar protótipos em milhares de unidades. Eles desenvolvem software, não máquinas. Para uma aquisição de robótica, essa lacuna é uma sentença de morte. Quando a SoftBank comprou a Boston Dynamics em 2017, começou um novo capítulo. A SoftBank é uma história à parte. Masayoshi Son levantou $100 bilhões americanos para o Vision Fund, o maior fundo de tecnologia já criado. A estratégia era apostar em empresas que dominariam mercados inteiros pelos próximos 30 anos: Uber, WeWork, a Army, DoorDash. A SoftBank investiu pesado em diversas áreas, e a Boston Dynamics se encaixava bem na narrativa de máquinas inteligentes. A SoftBank tinha o mesmo problema do Google, mas de forma mais intensa. É a maior e mais rica investidora financeira, porém ainda só uma investidora, não fabricante. Eles sabem investir dinheiro e esperar retorno, mas não tocar o chão de fábrica. Para dar o devido crédito, a SoftBank pressionou a Boston Dynamics a criar um produto de verdade, e essa pressão nos trouxe o Spot, um robô compacto de 4 patas que você realmente podia comprar. Em 2020, o Spot estava sendo vendido por $75 mil cada. O Atlas ainda era só uma plataforma de pesquisa, com a versão hidráulica custando de 1 a 2 milhões por unidade e exigindo uma equipe de engenharia em tempo integral só para mantê-lo funcionando. Isso não é viável comercialmente. Isso é um hobby de governos e universidades. Em 2021, o SoftBank jogou a toalha e vendeu sua participação majoritária para o grupo Hyundai Motor por 880 milhões. Agora, pare e pense nisso por um segundo.
Uma montadora de carros acabou de comprar a melhor empresa de robótica do mundo, aquela que o Google não conseguiu monetizar com $500 milhão, aquela que o SoftBank não conseguiu fazer dar certo com o maior fundo de tecnologia da história. Ou isso é um movimento genial ou uma maneira muito cara de queimar dinheiro. Vamos descobrir qual é. Enquanto Google e SoftBank buscavam um modelo de negócios, a robótica passou por uma explosão cambriana. O burburinho causado pelos vídeos da Boston Dynamics e os avanços em IA levaram ao surgimento da Figure IA One X Technologies Aptronic e Agility Robotics. Diversas startups captaram centenas de milhões em capital de risco, prometendo robôs humanoides para a indústria. Elon Musk impulsionou o boom. Quando disseram que o Atlas era só para truques, ele subiu ao palco e anunciou que a Tesla faria um robô pelo preço de um carro. Desde então, todas as montadoras ficaram atentas. A Mercedes adquiriu parte da Aptronic. A BMW iniciou testes com robôs humanoides Figure. A Toyota adotou humanoides da Agility. A corrida começou oficialmente e a Hyundai seguiu a única estratégia que fazia sentido. Na época da aquisição, a Boston Dynamics tinha o Atlas hidráulico, uma obra-prima da engenharia com estabilidade e controle corporal incomparáveis. Vídeos de mortais, parkour e dança tinham dezenas de milhões de visualizações, mas uma unidade custava de 1 a 2 milhões de dólares. Muitas peças eram impressas em 3D com canais hidráulicos integrados. Ela tinha lidar de última geração, sensores de equilíbrio em tempo real e computadores de bordo potentes. Uma máquina impressionante e completamente antieconômica. Sistemas hidráulicos vazam, mangueiras se rompem durante quedas e toda a configuração exige monitoramento constante. Isso não era um produto, era uma instalação de laboratório. Mas a Hyundai enxergou nisso uma oportunidade, não um problema. Este é o fato que os concorrentes da Boston Dynamics não querem que você saiba. A parte mais cara de um robô humanoide não é o processador, nem as câmeras ou sensores, nem o software de IA. São os atuadores, as juntas e motores elétricos que movimentam os membros. De acordo com a Hyundai Mobus, os atuadores representam mais de 60% do custo de material de um robô humanoide. Eles determinam se o robô pode segurar com a força certa, sentir resistência, lidar com contatos inesperados sem quebrar. Construir atuadores industriais que suportem um turno de fábrica de 8 a 10 horas é tecnicamente difícil e caro. Todos os concorrentes Figure, Unitree e One X estão quebrando a cabeça com esse problema. Ninguém resolveu isso em larga escala. Agora, adivinha o que a Hyundai Mobus tem feito nos últimos 15 anos? A divisão que eletrificou a linha de carros deles. Atuadores? A arquitetura de um atuador de junta robótica se assemelha à de um sistema de direção elétrica assistida em carros. Mesma configuração central. Motor elétrico, caixa de engrenagens, sensores e controlador. A Hyundai Mobus produz sistemas de direção elétrica assistida em grande escala por cadeias globais de suprimentos com qualidade automotiva. Eles não inventaram um novo atuador. Eles pegaram o que já produzem aos milhões e adaptaram para um robô. Esse foi o momento em que tudo fez sentido. O Google falhou porque não tinha fábricas. A SoftBank falhou porque não tinha capacidade de fabricação. A Hyundai conseguiu porque já tinha a peça em estoque. Ninguém pensou em usá-la antes. Agora vamos olhar para o produto que saiu disso. O novo Atlas não foi projetado para copiar o corpo humano. Por que restringir uma máquina às nossas capacidades ou equipá-la com dedos finos e frágeis? Os engenheiros criaram um robô que se adapta aos espaços humanos, mas supera as capacidades humanas. O resultado é uma máquina com cerca de 1,9 metros de altura, pesando 90 quilos, com um alcance de trabalho de 2,3 metros. O novo Atlas tem 56 graus de liberdade. Para comparação, o esqueleto humano simplificado tem cerca de 40 a 50. Mas o Atlas tem um superpoder único. Várias das suas articulações podem girar 360 graus completos. Ele não precisa virar o corpo inteiro. Pode simplesmente girar o torso ou o pulso. Ao ver isso em ação, você começa a questionar se estamos mesmo no topo da cadeia alimentar. A capacidade de levantamento é de 50 quilos no pico e 30 quilos para operações repetitivas e sustentadas. O robô tem sensores táteis nos dedos e câmeras nas palmas das mãos,
além de visão de 360 graus a partir da cabeça. Ele monitora constantemente o ambiente. Se uma pessoa entrar em um certo raio, o robô para e espera até que ela passe. Ele possui proteção IP67, o mesmo padrão de um smartphone topo de linha. Exceto para a Atlas, um cano estourado na fábrica ou uma tempestade de poeira na obra não vai detê-lo. Ele pode suportar um jato direto de uma mangueira de água durante a limpeza. A faixa de temperatura de operação vai de menos 20 a mais 40 graus Celsius. E o tempo de operação, essencialmente ilimitado. Uma bateria dura cerca de 4 horas, mas o robô troca sozinho em menos de 3 minutos e retorna ao trabalho sem intervenção humana. A Boston Dynamics não divulgou uma vida útil oficial de serviço, mas a construção utiliza componentes Hyundai Mobis, fabricados com os mesmos padrões de confiabilidade das peças automotivas. Isso significa pelo menos 10 anos com manutenção adequada. E embora o preço estimado fique entre 130 mil e 200 mil dólares quando você considera a operação ininterrupted, a economia muda completamente. O hardware é impressionante, mas é inútil sem inteligência. E é aqui que a Boston Dynamics fez uma aposta muito inteligente. Em vez de construir sua própria IA do zero, ela fez parceria com duas das melhores equipes do mundo. O controle físico é feito pela própria Boston Dynamics. 30 anos de conhecimento acumulado sobre equilíbrio dinâmico, coordenação das articulações e percepção espacial. Isso é algo que você não pode comprar e não pode replicar rapidamente. Atlas cria um modelo 3D de cada objeto com que trabalha em tempo real. Ele não enxerga só uma parte, mas entende forma, volume e propriedades físicas. A camada de raciocínio vem do Google DeepMind e da Gemini Robotics. Isso permite que o robô traduza a linguagem natural e informações visuais em ações. Você diz: tire tudo da mesa, coloque tudo na lixeira. O robô entende o comando, identifica o que deve ser retirado e qual lixeira deve usar. Se algo cair em seu caminho, ele não espera por instruções. Ele move o objeto ou desvia dele. Um comando. Supervisão mínima. Serviço concluído. Para aplicações específicas é necessário treinamento adicional. A Boston Dynamics se juntou ao Instituto de Pesquisa da Toyota. Com um headset de realidade virtual, você demonstra a tarefa uma vez. A rede neural extrai o princípio e transfere a habilidade para novos objetos sem reprogramação. Qualquer robô aprende uma nova tarefa em menos de um dia. Quando um Atlas aprende algo, toda a frota recebe esse conhecimento imediatamente. Essa capacidade roda no Orbit, plataforma de gerenciamento de frotas criada pela Boston Dynamics para o Spot e migrada para o Atlas. O Orbit gerencia a distribuição de tarefas, monitora o desempenho e conecta o robô a qualquer sistema de produção existente. Seus modelos de linguagem visual identificam problemas de segurança, como derramamento de produtos e acúmulo de detritos, sem custo adicional. Você compra o robô, tira da caixa, conecta em um dia e o coloca para trabalhar. Sem instrutores, sem tempo de inatividade, ele simplesmente está pronto. Este não é apenas um robô inteligente. É um sistema que se torna mais inteligente a cada hora de trabalho e compartilha conhecimento entre todas as máquinas da frota. Isso supera qualquer mortal. Agora, sobre dinheiro. A Boston Dynamics ainda não anunciou o preço oficial, mas já deu uma referência clara. O Atlas custará no máximo o equivalente a 2 operários americanos por 2 anos. O salário médio anual na indústria de manufatura dos Estados Unidos com impostos e seguro é cerca de 50 mil dólares. 2 trabalhadores por 2 anos custam cerca de 200 mil dólares. Os analistas ampliaram a estimativa para entre 130 mil e 320 mil dólares por unidade. Concorrentes buscam faixas de preço distintas. A Tesla afirma que o Optimus custará cerca de 20 mil dólares. A Unitree vende um humanoide menor por cerca de 4 mil. Então, o Atlas é de 10 a 15 vezes mais caro do que o que a concorrência pretende cobrar. Mas tem um detalhe: o Atlas já está completamente esgotado. Os outros não? Como assim? As empresas não consideram só o preço de tabela, mas analisam o custo total de propriedade. O Atlas trabalha em 3 turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem dias de doença, sem férias, sem pedidos de aumento, sem erros por cansaço no final do turno, com uma vida útil de 10 anos mesmo no valor máximo de 320 mil,
Isso sai por menos de $90 por dia. Vai em frente e tenta contratar alguém por esse valor. Então, quem comprou? Todo o volume de produção de 2026 está dividido entre dois clientes. O primeiro é a própria Hyundai, que está implantando robôs em seu centro de aplicações Robotics Metaplant, na Geórgia. O segundo é o Google DeepMind, que pretende comprar unidades para seus laboratórios e seguir desenvolvendo a robótica Gemini. Sim, você pode ficar um pouco decepcionado. Mais treinamento, mais testes, mas no caso da Hyundai, não é bem o que parece. Toda nova tecnologia destinada à linha de montagem precisa passar primeiro pela validação no centro RMAC. Esse é o procedimento padrão, e o Atlas não é exceção. Até 2028, esses robôs estarão na própria linha de produção, realizando operações simples e repetitivas, como separar peças, fazer manutenção em máquinas e atender pedidos. Até 2030, eles passam a fazer a montagem completa de componentes para veículos. E aqui está um número que mostra o quão sério isso é: $26 bilhões. Esse é o orçamento de um pequeno país. E é esse o valor que a Hyundai está investindo na manufatura americana, começando com uma fábrica para construir robôs humanoides, meta de produção, 30.000 unidades por ano. Pense bem nisso. A Hyundai está construindo uma fábrica que faz robôs para que esses robôs possam trabalhar em suas outras fábricas. Isso é um ciclo fechado e é uma nova página na história da manufatura. Agora vamos falar sobre o que isso significa para você pessoalmente. O Morgan Stanley estima o mercado de robôs humanoides em $5 trilhões até 2050, mais de 1 bilhão de androides implantados em ambientes reais. Parece ficção científica, mas é uma projeção séria, baseada em planos de produção existentes e curvas de preços. As primeiras aplicações são previsíveis. Trabalho físico pesado, armazéns, logística, 3 fatores convergem. O envelhecimento global e a escassez de mão de obra vão piorar até 2030. A relação custo-benefício dos robôs em comparação com os trabalhadores humanos. E 30 anos de pesquisa finalmente chegando à maturidade comercial. A transição não será instantânea. Especialistas afirmam que nossa adaptação é lenta e que anos de preparação talvez não bastem. Reflita sobre isso. Céticos também argumentam que demonstrações não são produção. A Bloomberg mostrou que robôs domésticos na CES têm dificuldade em carregar uma máquina de lavar. A confiabilidade em fábricas ainda não foi comprovada em escala. O preço faz do Atlas um produto apenas para grandes corporações. E se a Tesla entregar o Optimus por 20 mil com confiabilidade razoável, a conta muda. Esses são argumentos sobre velocidade, não direção. Os robôs estão chegando. Vamos retomar a pergunta inicial. Como uma fábrica de carros resolveu um problema que Google, DARPA e SoftBank não conseguiram? Tudo se resume à motivação. O Google queria uma estratégia de plataforma. A SoftBank queria uma narrativa de crescimento para seu fundo. A DARPA queria aplicações militares, enquanto a Hyundai buscava solução para sua linha de montagem. Essa é a única razão pela qual um projeto de pesquisa de 30 anos finalmente se tornou um produto industrial. Não foi por inteligência da Hyundai, mas sim porque tinham um problema real, uma fábrica operando e a peça certa disponível. A história do Atlas não é só sobre engenharia, mas mostra que até a melhor tecnologia depende do contexto e de uma produção adequada para avançar. Agora, entramos em uma era em que robôs deixam de ser apenas estrelas de vídeos virais e passam a trabalhar. Enquanto uns debatem o cronograma, outros constroem as fábricas do futuro. Daqui a 10 anos, talvez vejamos 2026 como o início de tudo. Você está preparado? Enquanto você pensa nisso, o futuro já sai da linha de produção. Também lançamos um canal só sobre ciência, espaço e tecnologia avançada. Os links estão na descrição, confira lá. Se quiser mais análises como essa, já sabe o que fazer. E uma pergunta para os comentários. Quem vence essa corrida até 2030? Hyundai com 30 mil unidades Atlas por ano ou Tesla Optimus a 20 mil cada? Queremos muito ver como isso vai se dividir. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.